Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Curso de Nivelamento. Tony Rawane. Língua Portuguesa. Que língua falamos? Salvador, Bahia, 2019. Introdução. Em virtude da diversidade histórica, cultural e social do Brasil, exigir que os brasileiros falem um dialeto do português seria absolutamente impossível. As variantes linguísticas do português são incontáveis. Por isso, não há como impor que todos falem e escrevam usando as mesmas estruturas fonéticas, morfológicas e sintáticas. A língua, prezados alunos, é um produto que nasce do povo para ser usado conforme o interesse desse mesmo povo. É fato dizer que a língua é um produto social forjado como um instrumento de registro e de manifestação da identidade de uma nação e de sua gente. A língua portuguesa é, sobremaneira, o maior instrumento das relações transacionais entre nós, os brasileiros, é nossa ferramenta de diálogo. De norte a sul, de leste a oeste, ela se molda para se adequar ao falante e às suas peculiaridades regionais, sociais, culturais, econômicas, físicas, entre outras. Em face do exposto, recomendo que leia com paciência e dedicação o texto obrigatório e os textos complementares, que assista às videoaulas e que faça as atividades sugeridas para cumprir integralmente os pré-requisitos mínimos desta etapa. Práticas e contextuais no português. As teorias clássicas mostram que, em virtude das dimensões territoriais brasileiras, bem como as inúmeras influências linguístico-culturais externas e internas sofridas pelo português, é inviável estabelecer um padrão que seja uniforme e adequado à fala e à escrita. Na tentativa de explicar o que chamamos de padrões do português, nortearemos nossos estudos procurando explicar as dicotomias entre português padrão, PP, versus português não padrão, PNP, sincronia e diacronia linguística, bem como as influências diatópicas e diastráticas sofridas pela língua no momento em que é forjada. Segundo o sociolinguista Dino Preti, 2003, a língua, em sua concepção e evolução, é guiada por dois vetores preponderantes que são as influências territoriais, a que ele chama de caráter diatópico, e as influências socioculturais, semanticamente imbricadas no que ele chama de caráter diastrático. Deste modo, como já afirmamos outras vezes, não há o que se falar em português padrão, sem considerar os registros cunhados à luz das engrenagens sociolinguísticas. Se a língua é disforme,
Assim o é muito por conta de todas as influências que recaem sobre ela. Não se pode esperar que um falante nordestino comporte-se de maneira igual a outro no sul ou no norte do Brasil. Não há de se esperar que um falante feminino use a língua da mesma forma que um outro masculino. Que o falar de um jovem tem as mesmas características e formas do falar de um idoso. Que o falar de um grupo de skatistas, de skinheads, de rappers, de presidiários permaneça incólume às influências culturais do próprio grupo, ou ainda que haja uniformidade linguística no falar de grupos profissionais, como médicos, advogados e outros. Em suma, as influências regionais e socioculturais são o fermento que dá viço ao falar de um povo. Para Prete 2003, na página 17, além das influências diatópicas e diastráticas de um falante pode também sofrer influências contextuais. As variações extralinguísticas que podem manifestar-se no diálogo são de 3 espécies. Primeiras, geográficas. Envolve as variações regionais e é preciso separá-las com cuidado para que as diferenças linguísticas por elas determinadas não sejam confundidas com aquelas ocorridas por influências sociológicas numa mesma comunidade. Segundo, sociológicas. Compreendem as variações provenientes da idade, sexo, profissão, nível de estudos, classe social, localização dentro da mesma região, raça, as quais podem determinar traços originais na linguagem individual. Terceiro, contextuais. Constam de tudo aquilo que pode determinar diferenças na linguagem do locutor por influências alheias a ele, como, por exemplo, o assunto, o tipo de ouvinte, o lugar em que o diálogo ocorre e as relações que unem os interlocutores. Para entender as influências diatópicas apontadas por Prete 2003, basta refletir sobre os exemplos abaixo. 1. Mário fará um churrasco para os amigos. Por isso irá ao mercado comprar a carne e a macaxeira. 2. Luiz não fará um churrasco como Mário, mas preparará uma vaca atolada. Para os amigos, deste modo, tem que ir ao mercado comprar carne e aipim. 3. Pedro não fará churrasco nem vaca atolada, mas fará um kebab. Por isso, terá que comprar carne e mandioca, que são os ingredientes principais. Veja que nos 3 exemplos usamos as palavras macaxeira, aipim e mandioca para designar o mesmo ingrediente usado no churrasco, na vaca atolada e no kebab. Isso é regionalismo. As influências socioculturais são geralmente decorrentes do estado ou qualidade do falante. Seu nível de escolaridade, sua idade, sua posição social e econômica, se do sexo masculino ou feminino, entre outros. Veja o exemplo. Primeiro, meu neto passará o final de semana em minha casa.
Por isso, preciso preparar as guloseimas que ele gosta. Segundo, qual é, vó? Não precisa se preocupar comigo, não. Tô maneiro. Pode deixar esse rango para depois. No primeiro exemplo, temos provavelmente a fala de um indivíduo adulto, haja vista a presença de uma estrutura linguística dentro do padrão. Além de adulto, é possível que ele ou ela também tenha um grau de escolaridade mais avançado. Já no segundo exemplo, temos a fala despretensiosa de alguém que, como a maioria dos adolescentes, não está preocupado em seguir o padrão linguístico. Com isso, não estamos afirmando que pessoas mais velhas sempre seguem o padrão e que adolescentes são desleixados ao utilizarem a língua. Há jovens que utilizam a língua padrão com muita maestria. Com relação às influências contextuais, o falante ou escritor geralmente assume diferentes formas de dizer algo considerando os temas propostos, os interlocutores e o lugar onde ele esteja. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, o vovô foi morar com o papai do céu. Segundo, o vovô, infelizmente, faleceu. O tema morte é quase sempre tratado com certos eufemismos, quando nós, os adultos, temos que falar sobre isso com as crianças. Como no exemplo 1. Ao falarmos sobre o mesmo assunto com adultos, usamos uma linguagem menos infantilizada, como no exemplo 2. Variantes diacrônicas e sincrônicas na construção da língua. Na diacronia, a língua é vista como um todo e, por assim dizer, é estudada como numa linha temporal sem interrupções, procurando enfocar sua origem, suas influências e sua evolução histórica. Enquanto que, na sincronia, o pesquisador separa um lapso temporal na linha do tempo e procura compreender como a língua se comportou ou se comporta do ponto de vista ortográfico, fonético, morfológico, sintático e semântico. Para compreendermos melhor essa dicotomia, tomemos mais uma vez o que nos ensina Preti 2003, página 19. A língua possui duas variedades importantes que influenciam a forma do falante se expressar. São elas: primeira, variedades sincrônicas, cronologicamente simultâneas, observáveis no mesmo plano temporal, e compreenderiam as variações causadas por fatores geográficos, dialetos, ou falantes próprios de influência regional, cidade, vila ou aldeia. Socioculturais, família, classe, padrão cultural, atividades habituais e estilísticas. Tais variações observadas de momento para momento na atividade linguística de um único sujeito deve interpretar-se como resultado de adequação que o mesmo realiza das formas que constituem o inventário da sua técnica de falar às finalidades específicas. Isto é, a satisfação das necessidades cognitivas e manifestativas próprias de cada um de seus atos verbais
das necessidades que momentaneamente os condicional ou determina. Tal adequação traduz-se na escolha das formas e esquemas combinatórios a usar e na atribuição de um valor específico somado e sobreposto ao valor constante das mesmas formas ou entidades. Segundo, variações diacrônicas. Compreende aquelas dispostas em vários planos de uma só tradição histórica. Se a língua evolui modificando-se diuturnamente, é inviável dizer que a forma padrão de hoje é a mesma de outrora. A língua se modifica a cada fluxo que recebe, e essas influências quase sempre não são bem-vindas pelas instituições de controle do chamado padrão nacional. O novo em língua requer amadurecimento para ser incluso no rol do que se entende por padrão. Isso não vale só para as novas palavras, mas também para novas pronúncias, novas construções e novos significados. Ao observarmos a língua considerando seus aspectos sincrônicos e diacrônicos, não vemos motivos aparentes para nos partidarizarmos com aqueles que a segregam em culta e vulgar, objetivando estabelecer o que é certo e o que é errado. Quando estudamos a história de evolução que essa mesma língua sofreu ao longo dos tempos, exercitamos sua variedade diacrônica. No entanto, quando analisamos como a língua se comportou num dado momento da história, exercitamos sua variedade sincrônica. Diacronia e sincronia jamais foram assuntos de fácil entendimento no tocante ao estudo de línguas. A seguir, daremos 2 exemplos que poderão tornar mais claro o seu entendimento a respeito do assunto. Exemplo 1. As palavras rainha e estrela são provenientes dos radicais latinos regina e stella. Ao observarmos fenômenos como estes, estamos estudando a língua do ponto de vista diacrônico. Exemplo 2. Quando observamos as influências linguísticas que as telenovelas, por exemplo, incutem na maneira de falar de um povo, estamos experimentando o fenômeno da sincronia. Para Saussure, 2008, página 108, a lei sincrônica é geral, mas não é imperativa. Sem dúvida, impõe-se aos indivíduos pela sujeição do uso coletivo. De igual modo, Saussure, 2008, página 109, entende que a diacronia supõe, ao contrário, um fator dinâmico, pelo qual um efeito é produzido, uma coisa executada. Deste modo, concluímos que a sincronia pode ser verificada nos fenômenos recortados na linha do tempo, enquanto que a diacronia se manifesta ininterruptamente no tempo. Esta é a evolução da língua ao longo de sua história, e aquela, um estudo da língua num dado momento.